paz do Senhor, meus irmãos. Então, como eu vim fazer meu primeiro vídeo, né, falando do amor do Senhor, então nesse momento eu quero que você se desprenda de tudo aquilo que você passou. Eu quero que nesse momento você possa abrir o seu coração, os seus ouvidos para escutar aquilo que eu quero te passar. Eu sei que eu tô começando agora, mas é assim que eu quero aprender, porque eu já falei pro Senhor que eu quero levar a palavra dele em muitos lugares, né? Como ainda, né? Eu falo ainda porque eu creio que eu vou em muitos lugares ainda levar a palavra do Senhor. Como ainda eu não vou em muitos lugares ainda porque eu tô meio tímida, que não prego, o Senhor tocou no meu coração para mim começar pelo vídeo, para mim aprender. Então eu creio que através desse vídeo muitas pessoas vão poder, como se diz, vai poder alcançar muitas pessoas, né, como eu já tinha dito no meu outro vídeo. Então eu quero pedir que nesse momento você se desprenda e você possa escutar aquilo que eu quero te passar. Eu quero te pedir que você abra sua Bíblia em Jeremias. Essa é uma palavra que o Senhor já vinha me dando faz tempo, sabe? Uma palavra que eu entendi. Eu creio que através dessa palavra o Senhor vai falar com você, como Ele falou comigo já. É 1 Jeremias, versículo 1, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, ó: A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então ele disse: Senhor, é Jeremias dizendo, tá? Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E olhe que seja te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Eu estava estudando essa palavra e eu pude entender que ali o Senhor quer dizer que Ele já conhecia a gente, claro. Ele já conhecia a gente faz um tempo, né? Porque foi o Senhor que colocou nós aqui. Então, antes que eu possa explicar... Calma que eu fico nervosa um pouquinho, tá? Porque quando eu não tô na câmera, eu falo um monte. Mas quando é pra mim gravar, eu fico toda nervosa. Mas vamos falar da palavra do Senhor, né? Eu tinha feito um esboço aqui, eu vou ler pra vocês. Quando se sentimos desencorajados, temos que lembrar que para Ele somos valiosos. Aqui quer dizer que quando a gente tem medo, quando a gente acha que a gente não consegue, que a gente não pode, a gente tem que lembrar que para Deus a gente é valioso. A gente é muito, 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 muito valioso para Deus. Por isso que às vezes a gente tem tanta luta, porque o inimigo sabe do que é a importância nossa pro Senhor. Então ele quer de toda forma, ele quer destruir a gente, ele quer mostrar que a gente não é capaz. Ele quer mostrar que a gente é incapaz de fazer qualquer coisa que o Senhor mande. Só que o Senhor nos capacita. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É dele que vem todas as coisas. E Deus tem um propósito com alguns. Deus tem um propósito, né, para nós. Alguns sabem os propósitos de Deus sobre a nossa vida, mas alguns não sabem, né? Alguns não conhecem o seu chamado. Alguns não conhecem o seu chamado ainda, né? Mas mesmo quando a gente não conhece nosso chamado, a gente tem que fazer as coisas que o Senhor manda da mesma forma, como se a gente conhecesse, só que pedindo pro Senhor nos mostrar, mas fazendo com todo amor e todo carinho, todo cuidado, todo zelo, sabe? A gente tem que amar as coisas do Senhor de todo o nosso coração, sabe? E quando Deus nos dá uma missão, devemos aceitá-la e não reclamar ou querer saber como, por que devemos fazer. Muitas vezes o Senhor manda a gente fazer alguma coisa
aqui, né, como eu escrevi, missão. Só que muitas vezes o Senhor manda a gente ir lá falar do amor dele pra alguma pessoa, ou ir lá dar um abraço, ou ir lá perguntar como é que a pessoa tá, como é que não tá. Às vezes a gente vê um irmão da gente, o irmão modo de falar, né, o irmão no geral. A gente vê ele triste, angustiado, e muitas vezes a gente deixa ele assim, a gente vê que ele tá passando por um momento ruim, e a gente não é capaz de estender a mão, de ir lá dar um abraço, de dar um beijo e dizer, não, eu tô contigo, tu vai vencer, nós estamos aqui junto. Muitas vezes a gente parece que fecha os olhos, eu só quero saber de mim, deu, só de mim deu. Só que não é assim. O Senhor amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho amado. O Senhor entregou o Senhor Jesus. Deus entregou o Senhor Jesus para morrer na cruz por nós. Ele se fez carne, se fez homem entre nós. Ele levou na cruz todos os pecados, toda a dor, toda a angústia. Ele levou, sendo que ele nem merecia fazer isso. Ele não merecia porque o culpado era nós. Só que ele fez isso pra gente ter vida e vida com abundância. Ele fez isso pra gente ter direito à salvação. Se o Senhor não tivesse vindo na terra, ter morrido por nós, o que seria de nós hoje? Será que nós teríamos uma chance de estar numa igreja, se consagrando e buscando? Será que ia ter a chance de morar lá no céu com o Senhor? Às vezes a gente tem que refletir sobre essas coisas, sabe? Quando tem culto de Santa Ceia na igreja, que esse é um culto que comemoramos, né, o sangue e a carne de Cristo, né? Foi quando a gente, como é que eu vou falar a palavra? A gente refaz a nossa aliança, né? Onde a gente busca mais forças, né, para mais um mês. Cada vez que é passada a Santa Ceia, eu lembro daquilo que o Senhor sofreu por nós. E isso dói dentro de mim. Dói porque muitas vezes eu não paro um pouquinho para buscar Ele, eu não oro, eu não falo do amor dele para muitas pessoas. Às vezes as pessoas começam a rir quando eu começo a falar. Quando eu tava trabalhando no meu serviço, tinha pessoas que sofriam por muitas coisas, sabe? Eu tinha minhas amigas que tinham depressão, e cada vez que eu via elas com alguma marca, que elas se machucavam por causa da depressão, aquilo doía tanto aqui dentro, doía tanto, que eu falava, Senhor, o que eu vou fazer para ajudar elas? Eu falava todo dia do amor do Senhor, eu falava do que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor faz. Eu falava, eu parecia uma doida, poderia me chamar de doida que eu tava nem aí, mas eu falava, era o tempo todo eu falava de Deus. Aí um dia, quando ela chegava assim, com o braço cortado, alguma marca, aquilo doía tanto, tanto. Só que eu fui entendendo aos poucos o tempo que é o chamado. Eu comecei a sentir a dor das almas. E aí eu peço pro Senhor hoje, Senhor, me dá entendimento, Senhor, para quando uma pessoa, Senhor, precisa que eu fale algo pra ela, Senhor, mas me dá entendimento para poder falar pra ela, Senhor, para que quando eu fale, Senhor, toque nela e haja mudança, Senhor. Que não venha eu falar, Senhor, mas venha ser o Senhor. Eu creio que o Senhor tem me ouvido, sabe? E eu creio que vai ser bênção, porque eu amo falar da palavra do Senhor. Às vezes eu posso gaguejar, tô nem aí, posso gaguejar, mas o Senhor sabe o que tá aqui dentro. Aqui tá uma pessoa que quer pregar a palavra do Senhor, quer levar a libertação para as pessoas, quer levar o amor, quer levar a salvação para as pessoas. Porque eu não quero que quando o Senhor volte, as pessoas fiquem aqui. Eu quero que subam, só que não vai ser todas que vão subir. Porque muitas negam ainda o Senhor. E isso dói. Dói muito aqui dentro. Aí, como eu disse, né, que quando o Senhor manda a gente fazer alguma coisa, a gente não tem que querer saber o porquê, como vai ser. A gente tem que apenas confiar nele. Confiar que tudo ele fará. Se ele mandou a gente fazer é porque ele vai estar com nós e ele confia em nós. E ele sabe que a gente vai conseguir. E muitas pessoas, assim como eu, se sentem inseguras, incapazes para fazer aquilo que o Senhor pede, assim como Jeremias. Muitas vezes, muitas pessoas, eu já fui muito assim, de ser insegura, de falar, meu Deus do céu. Às vezes a minha pastora me chama, vamos dar palavra, vamos orar, vamos isso aqui. Meu Deus, eu fugi, era meu Deus do céu. E eu louvo na igreja, né?
eu louvo na banda e louvo individual. Eu amo louvar, eu amo adorar o Senhor. E como a minha pastora disse que orar, fazer uma direção, é igual louvar. Tá lá, todo mundo vai te ver, é igual, só que mesmo assim eu fico insegura. E esse dia, no culto de jovens, me chamaram para fazer a oração. E eu fiz ali, fui com um pouco de medo, mas fui. Ali eu entendi, eu comecei a quebrar as barreiras da insegurança, as barreiras do medo, as barreiras de não conseguir. Eu fui quebrando. E aos poucos eu tô me libertando disso. Agora me chamaram no próximo culto de jovens para dar a palavra. Eu disse, Senhor, eu não vou dizer mais não, porque a gente não pode dizer não pro Senhor. Porque quando eu digo não pro Senhor, alguma coisa assim, eu lembro. Ah, tu disse não, quando tu pedir alguma coisa pra mim, também vou dizer não. Eu me ponho às vezes um pouco no lugar do Senhor. Eu comecei a me colocar agora. De quando o Senhor pede alguma coisa pra gente e a gente não faz. Aí eu comecei a me pôr no lugar deles. Se quando a gente pedir uma coisa pra ele não fazer, a gente não vai ficar bravo. A gente não vai ficar com o coração doído. Então olha como o Senhor se sente quando a gente diz não pra ele. Como ele deve se sentir lá do céu, sendo que ele fez tantas coisas pra nós e a gente às vezes não faz pra ele. Como ele deve se sentir, né? Então, aqui nessa palavra, Jeremias se sentiu assim. Mas o Senhor prometeu estar com ele. Por isso, jamais devemos permitir que o sentimento de incapacidade, eu não posso, eu não consigo, a gente não pode permitir isso. Esse sentimento entrar aqui. Porque quando permitimos, ele entra para destruir, para acabar com tudo. Só que a gente tem que lutar contra esses sentimentos. E se o Senhor está conosco, como ele estava com Jeremias, como ele falou para Jeremias que ele iria estar com Jeremias, que era para apenas ele fazer o que o Senhor estava pedindo para ele fazer. Era para ele falar o que o Senhor queria que ele falasse. E aonde o Senhor enviasse ele iria falar. E Jeremias obedeceu o Senhor. E mesmo passando por lutas como Jeremias passou, temos que crer como ele creu. O Senhor está conosco e nos dará a vitória. Mesmo quando a gente passa por lutas, tem horas assim que a gente passa por umas lutas que a gente acha que não vai conseguir, que faz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor não vai acabar. Tem momentos que é só você e Deus, que não vai ter ninguém para te ajudar. Glória a Deus quando tem alguém para te ajudar. Assim como eu, quando estou passando pelas minhas lutas, não tenho só o Senhor que me ajuda, mas tem os anjos do Senhor, os irmãos da igreja, minha pastora, meu pastor, os obreiros, todos que me ajudam. O Senhor envia os anjos dele para nos ajudar. Não somente ele vem, mas os anjos dele vêm junto. Então a gente tem que crer que ele está com nós e que ele vai nos dar a vitória. Mas a gente tem que crer no Senhor, entende? E a missão de Jeremias era avisar sobre o juízo de Deus por causa do pecado. E assim como nós, a nossa missão é anunciar o Evangelho do Senhor. Anunciar o Evangelho do Senhor com a esperança que alcance o mundo inteiro para Deus. Precisamos anunciar o Evangelho do Senhor para que todo mundo, o mundo inteiro, ele possa ouvir que tem um Deus, tem um Senhor que muda e que restaura vidas. Tem um Senhor que pode mudar esse teu cativeiro. Tem um Senhor que pode transformar de um modo sobrenatural, assim como o Senhor tem transformado a minha vida e da minha família. O Senhor, ele é perfeito. Eu não tenho palavras para falar como o Senhor é bondoso, sabe? E aqui, ó, esse aqui é um esboço que eu fiz meu, sabe? Porque às vezes eu esqueço, mas para me aprender. Um esboço que eu fiz para mim poder lembrar sobre o que eu entendi sobre essa palavra, o que o Senhor quer dizer nessa palavra. E o Senhor muitas vezes chama jovens porque sabe, aqui diz assim, o Senhor muitas vezes chama jovens porque sabe da força e da vitalidade que usamos para fazer com ousadia e coragem as coisas do Senhor. Jovem, o Senhor te escolheu porque você é forte e a palavra de Deus permanece em vós. Essa força bem desenvolvida é a arma contra o inferno. Imagina você jovem, quantos amigos você tem na sua escola, no seu trabalho. Imagina quantos jovens da sua idade ou menores que a sua idade
mas que não conhece Jesus. Olha a honra de você poder falar do amor do Senhor pra ele. Essa pessoa às vezes não conhece Jesus, mas às vezes você falando sobre o que o Senhor fez na sua vida, ou que você congrega numa igreja e que o Senhor faz, transforma e faz acontecer mesmo as coisas, como está escrito na palavra. Imagina, você pode ganhar almas pro Senhor. Imagina o céu ficará em festa com isso, sabe? E a sua força e o amor de fazer a obra do Senhor. A sua força e o seu amor são as armas contra o inferno. O teu amor é tudo aquilo que o Senhor precisa para você fazer a obra dele. O teu amor é o que vai alcançar almas para ele. O teu amor é o que vai mudar e que vai transformar. Sabe, essa é a palavra de Jeremias que eu queria te deixar. E eu queria te contar um pouquinho do meu testemunho, assim. Uma coisa que Deus fez na minha vida, porque às vezes muitas pessoas falam que o Senhor não existe. Muitas vezes eu ouvi muitas pessoas da minha própria família dizer que o Senhor não existe. Aí eu te falo, como é que o Senhor não existe? O Senhor fez uma coisa na minha vida que eu achei que eu nunca ia passar por isso. Eu não me dava bem com meu pai. Na verdade, ele não é meu pai de verdade, ele é meu pai de criação. Só que pai é quem cria. Então ele é meu pai. Eu não conheço meu pai. Então eu vou falar do Pedro. Pedro é meu pai. Desde pequena sempre sofri muito com meu pai. Tipo, ele maltratava eu e meus irmãos. Ele batia, ele arranhava, ele dava soco. Tipo, ele nunca foi um pai de dar carinho e atenção. Ele bebia, batia na minha mãe. A gente morava em Navegantes, ele era assim. Ele vivia em briga, sabe, um monte de coisa. A gente veio morar pra Penha e ele continuou sendo assim, sabe? Aí quando eu tinha uns 14 anos, eu acho, 14 por aí, eu comecei a entender e ter entendimento que eu tinha meus direitos também. Que eu não deveria ser a viver apanhando, sendo espancada dentro de casa, sabe? E aí foi quando, até então eu nunca disse um ai pro meu pai. Foi quando eu comecei a responder, retrucar tudo que ele falava. E aí eu fui sofrendo. Aí eu conheci uma família que me deu amor, sabe, que se sentia amada. Eu queria só ir pra igreja, mas meus pais não deixavam eu ir pra igreja, porque às vezes a igreja terminava tarde e era bem pertinho de casa. E eles não deixavam. Às vezes eu chegava um pouquinho mais tarde de casa, já brigavam, já batiam, já queriam proibir. Como eu era de menor, não podia ir pra igreja sem eles liberarem, né? Mesmo às vezes a líder dos adolescentes vindo falar com a minha mãe, não adiantava. E tudo que eu queria era ir pra igreja. Era sentir a presença do Senhor, mas o diabo tava de tanta forma que eu não, com a vida deles, pra me não deixar, e eu não tinha entendimento. E muitas vezes eu brigava, retrucava. Até que chegou um momento que a minha mãe levava no conselho tutelar pra eles irem conversar e não adiantava, levava um psicólogo e não adiantava, porque pra eles entendiam que o problema era eu, só que o problema não era eu, era dentro de casa, sabe? Eu queria só me sentir amada e queria ir na igreja, mas eles não deixavam. Então certo dia a minha mãe chamou o conselho tutelar, né? O conselho tutelar veio e me levou pro abrigo. Esse foi o dia mais triste da minha vida. Foi o dia que a minha mãe me abandonou. Na minha cabeça, minha mãe me abandonou. Ela preferiu meu pai do que eu. E nesse dia foi tão ruim pra mim, tão ruim, porque eu fui parar num lugar onde eu não conhecia ninguém. Um lugar onde eu me sentia só até então. Doeu tanto aquele dia quando minha mãe me deixou ir pra lá. Mas o Senhor foi tão bom comigo, mas tão bom. Às vezes acontecem coisas que a gente não entende o porquê que a gente passa por isso. Lá eu conheci várias pessoas, várias amigas, várias histórias as piores que a minha. Deus às vezes deixa a gente passar por certos vales pra gente enxergar também as lutas das outras pessoas, pra ver que a nossa luta não é maior que a de ninguém. Só que não entendemos. E lá eu conheci várias histórias, aprendi a amar as pessoas, sabe? Foi pessoas que falavam do amor de Deus também pra mim, sabe?
Aí passando por tudo isso, eu voltei pra casa, minha mãe me buscou de novo. Daí eu fui pro amigo de novo, porque não deu certo, que eles não deixavam pra igreja. Aí eu fui adotada por uma família que eu conhecia, que eles iam pra igreja também. Aí eu morei um tempo lá e eu já namorava, né? Aí namorava com meu marido de Maico, né? E a gente... eu engravidei, né? Aos 15 anos eu engravidei. Aí a gente foi morar junto, né? Na casa da minha mãe. E aos 15 anos eu engravidei do Gustavo, do meu filho, que é o amor da minha vida. Sabe, eu não entendi, só que o meu filho... Eu fui mãe cedo, só que o meu filho transformou a minha vida. Foi o anjo que o Senhor enviou pra transformar a minha vida. Porque antes do meu filho, eu sofria muito. E quando meu filho chegou na minha vida, mudou tudo. Aquele sofrimento que eu passava, passou um pouco, sabe? Porque mesmo morando ali, meu pai, a gente discutia. E eu comecei a odiar meu pai. Eu comecei a odiar e aquele sentimento cada vez foi crescendo dentro de mim. E meus irmãos também, só que eles eram menor que eu. E aquilo foi crescendo dentro de mim, eu não suportava mais ele. Quando o Gustavo nasceu, quando eu fui ganhar ele, eu tive eclâmpsia. E na hora que eu tava ganhando ele, eu desmaiei. Eu não vi nada. Os médicos tiveram que tirar ele a ferro, às pressas. Ele foi pra neonatal, eu fui pra UTI. Eu fiquei, acho que um dia e pouco, 2 dias na UTI, né? Porque eu desmaiei. E ali eu pude ver o quão o Senhor me amou. Porque eu poderia ter morrido aquele dia. Porque quando eu tava na sala que a gente fica ali, né, esperando até na hora de ganhar, eu falava, Senhor, por favor, Senhor, me ajuda a ganhar meu filho. Se o Senhor me ajudar, Senhor, eu volto pra tua igreja, Senhor, eu volto pra tua casa. Porque eu tava desviada. E eu creio que foi por causa dessa oração que o Senhor me salvou, sabe? Porque o Senhor ainda sabia do chamado que Ele tinha na minha vida. Ele sabia que eu tinha vontade de fazer as coisas dele, a obra. O Senhor sabia das coisas grandes que Ele tinha pra mim. Então quando eu ganhei o Gustavo, aí eu fui pra UTI e tudo. Aí quando eu pude acordar com os médicos, foram me explicar o que aconteceu comigo, que eu tive edema, que eu tive eclâmpsia. Aí eu pude ter alta, fui pro meu quarto, me levaram. E eu não pude ver o Gustavo ainda, porque ele estava na UTI. Ele teve algum probleminha, né, por conta de eu não conseguir passar oxigênio pra ele quando deu aquela parada cardíaca em mim. E quando eu pude ver ele no outro dia, depois que eu fui ter alta pro quarto, que eu pude ver ele, eu chorei tanto, eu olhei pra ele assim, eu não acreditei que ele era meu filho, eu não acreditei que o Senhor tinha feito uma coisa tão lindinha pra mim. O Senhor me deu um presente tão lindo, precioso, eu não acreditava que ele era meu filho. Aquele cabelinho preto, aquele olhinho puxadinho, coisa mais linda desse mundo. Quando eu fui ver ele, aí as médicas que me ajudaram no parto foram lá na sala da neonatal procurar eu. Eles vieram me dar um abraço e falaram assim pra mim: não te aceitaram lá no céu e te mandaram de volta, eles falaram pra mim. Aí que eu vi o que o Senhor fez na minha vida. Aí passando isso, eu voltei pra casa, tudo, e continuei com aquele sentimento pelo meu pai. Passando um bom tempo, quando o Gustavo tinha, deixa eu ver, 3, 4 anos, eu acho que não lembro muito bem. A gente conheceu a Nações para Cristo através da minha amiga Grace, que a gente já se conhecia já desde a infância. Hoje já vai fazer 12 anos que a gente se conhece, eu e ela. Ela me deu oi, perguntou como é que tava a minha vida, tudo assim, né? Aí eu falei, tava passando por um problema no casamento, a minha vida tava destruída, porque meu esposo só brigava. Então, ela me convidou pra ir na igreja dela conhecer. Aí eu convidei meu esposo, ele não quis ir, eu me arrumei tudo, aí ela chegou pra me buscar, ele não quis ir, aí o marido dela veio e conversou com ele, né, e a gente foi. Foi assim uma noite maravilhosa, a gente conheceu o Ministério Nações para Cristo, e a gente resolveu, meu marido, no final do culto, ele falou, vamos refazer a nossa aliança com o Senhor. Aí a gente fez a nossa aliança com o Senhor, e hoje já vai fazer, se eu não me engano, 3 anos que a gente tá na Nações para Cristo. E quando eu entrei, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu creio assim no Senhor que eu conheci e eu encontrei a minha verdadeira morada, a minha casa, sabe? Onde eu me senti amada, protegida pelas pessoas, onde é um ministério que ama as pessoas, ama as almas e ajuda. Então, quando eu comecei a congregar lá, eu falava assim nas minhas orações, Senhor, Pai, eu quero perdoar o meu pai.
Senhor, eu quero poder chamar Ele de Pai, Senhor. Senhor, eu quero poder, Senhor, dizer: Pai, eu te amo. Eu comecei a falar isso nas minhas orações. E uma vez a gente foi no monte, o pastor orando por mim, ele falou que eu tinha que liberar o perdão, né? E eu falava: Senhor, eu quero liberar esse perdão. Porque muitas vezes eu falei pro meu pai que eu perdoei ele, só que eu não tinha perdoado. Porque eu chegava lá, qualquer coisinha que ele falava pra mim, eu já virava a cara e já odiava ele. Não deixava nem meu filho chegar perto dele. E nessa noite o Senhor me ajudou e eu consegui perdoar ele. Porque o Senhor viu o desejo do meu coração. Mas por quê? Porque eu abri a minha boca, eu me ajoelhei e pedi pro Senhor o que eu queria. Uma coisa que eu acho que era impossível acontecer nesse mundo. Pra mim era impossível isso. Eu consegui perdoar meu pai e viver normalmente com ele. Depois de muitas coisas. Porque eu resumi o que eu sofri com ele. Mas o Senhor transformou. Aquela noite eu chorei tanto. Aquela mágoa que estava aqui dentro, ela saiu pra fora. Hoje eu te falo. Hoje eu perdoei meu pai de verdade. Hoje eu vivo com meu pai. Eu posso chamar ele de pai. Quando é dia dos pais, quando é aniversário dele, eu compro presente. Esse foi o primeiro ano que a gente passou o dia dos pais juntos. O aniversário dele, que eu lembrei, comprei presente, fui lá na casa dele. A minha mãe tem até ciúme, né, diz ela. Que ciúme, né, do nosso relacionamento. Só que hoje eu chego lá, eu beijo, eu abraço, eu digo te amo, sabe? E era uma coisa que era impossível, sabe? E eu tô pedindo pra Deus que meus irmãos também perdoem ele. Porque hoje meus irmãos vivem no que eu vivia, sabe? Eles não conseguem perdoar. Mas eu entendo que porque eles não estão na igreja, eles não entendem. Assim como eu pude entender. Mas eu creio que logo eles vão estar tudo felizes. Que a casa da minha mãe vai estar restaurada. Então, meu amado, eu quero te dizer que nada é impossível pra Deus. Só que você tem que abrir o seu coração. Você tem que se ajoelhar e pedir pra Ele: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, me toca, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Senhor. Senhor, faz, Senhor, que eu faça diferença onde eu passe. Senhor, que através da minha vida, Senhor, o teu brilho, Senhor, venha refletir quando as pessoas me vejam. Eu sei que ainda tem muita coisa que o Senhor tem que mudar na minha vida, só que o Senhor já mudou tanta coisa. Pra mim, perdoar meu pai, chamar ele de pai, pra mim era impossível. Isso nunca ia acontecer. Só que o Senhor transformou. E Ele vem transformando a cada dia. Então eu quero te deixar essa mensagem. Eu sei que demorou um pouquinho, né? Só que eu quero te deixar essa mensagem. Te dizer que o Senhor te ama e que Ele transforma sim. Basta só você crer e acreditar. E quando o Senhor te pedir para fazer alguma coisa, não queira saber o porquê, da onde vem, como que você vai fazer. Apenas creia e acredita que tudo Ele fará. Se Ele está pedindo para você fazer, é porque Ele está com você e que Ele sabe que a vitória é certa. Então eu quero te deixar essa mensagem e te desejar que você fique capaz do Senhor e que o Senhor venha te abençoar grandemente. E que o grande amor de Deus Pai e de Deus Filho esteja com você. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.